Boa tarde, meus irmãos. Que a doce e divina luz envolva-nos nessa tarde de hoje. E hoje vamos estudar aqui, quando desse nosso retorno, relativamente o passamento, a transição espiritual, enfim, aquilo que envolve o passamento do espírito desse plano corpóreo para o plano espiritual. Sejam todos bem-vindos e, novamente, falamos que a Sala Luz no Caminho, ela estuda às quartas-feiras, às 16h30, ou melhor, às 15h30, quarta e sexta-feira. Nós estudamos as obras básicas acrescida do livro O que é o Espiritismo e Obras Póstumas. O que é o Espiritismo foi um opúsculo que Kardec editou, o escreveu, é inspirado pela espiritualidade, sugerido pela espiritualidade, porquanto havia muitas perguntas, havia muito questionamento. Então, esse é o fator que nós estudamos. As 5 obras básicas, quais sejam? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E, posteriormente, que não deixa de ser uma obra também básica, o Obras Póstumas, que foi editado 21 anos após a morte de Kardec, porém, escrito com anotações do mesmo, com anotações do próprio. Então, muita luz e muita paz. Pio, ou melhor, Freystone, colocou na área de texto o 19, e o 19 do livro Momentos de Sabedoria, ele nos diz textualmente, o número 19. Ele nos diz textualmente: seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondido no âmago da alma. Mantenha-se sereno, e você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno, conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos. E você tem saúde moral. Muito bem, Freystone. Então veja, e quando eu falo Freystone, eu estou falando para todos que estão aqui na sala. Então você vê, vocês observam que devemos ser serenos, devemos ser calmos, devemos estar sempre em equilíbrio. Porque normalmente, aquela pessoa que vem a nós, aquela pessoa que vem dialogar, ter alguma tratativa conosco, vai ou quer buscar alguma coisa, quer ouvir alguma coisa. Então é o momento de você ser sereno, é o momento de você fazer essa caridade. Porque o Evangelho de Jesus já foi claro quando dizia que todos, por menor posse material ou moral que tenha, tem condição de fazer caridade. E caridade, meus irmãos, não é simplesmente você fazer aquela caridade material, despender ou dar do seu próprio bolso quantias que tornem as pessoas felizes, que tornem as pessoas em uma situação mais agradável e confortável. Muitas vezes, ou quase sempre, a caridade moral supera a material. E o que é a caridade moral? Caridade moral, muitas vezes, está em você ouvir, em você conversar, em você sorrir, em você dar um abraço. E isso não lhe custa nada. Isso não lhe custa nada. Então, sejamos calmos, serenos, tranquilos, porque a pessoa que se nos apresenta, que veio até nós, muitas vezes,
ele está sequioso, ele está carente de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra amiga, ou muitas vezes ele precisa tão somente falar e nós ouvirmos. Muito bem. Então, meus irmãos, passaremos aos estudos dessa tarde de hoje, que deveria ter sido realizado na sexta-feira. Como o Paul Talk teve um problema, estamos realizando hoje. Na terça-feira, porquanto amanhã, dentro da nossa grade de estudo, falaremos sobre a Gênese. Parece-me que amanhã é sobre os milagres de Jesus. Quem está aqui e os que forem chegando, por gentileza, nós vamos avisando. Muito embora nós estamos tendo algum probleminha de divulgação até nem tanto, mas de estabilidade no Paul Talk. As pessoas com quem temos tratativas, temos relacionado, têm nos dito a mesma coisa. Olha, o Paul Talk nesse horário está tendo problema de estabilidade, de fixar a imagem, de áudio, de vídeo, etc. Enfim, não está muito bom, mas isso, na verdade, vai ajustar, vai equilibrar. Meus irmãos, e admiradores da doutrina dos espíritos, você tem medo da morte? Esse passamento desse plano físico que ora estamos para o plano espiritual, que é algumas traduções denominada passamento, simplesmente passamento, em outras transição do mundo corpóreo para o mundo espiritual, ou seja, o adjetivo nesse momento não tem grande relevância, o que importa é o que do mesmo dimana. Você tem medo? A morte dói? Eu vou sentir mais dor do que o meu vizinho, do que a minha esposa, do que aquela pessoa que eu amo? Por quê? Umas pessoas sentem mais perturbação, sentem a vista ou a mente obnubilada, ou seja, uma nuvem na mente do que outras. Uns morrem e como se fosse um sono, acorda, é o acordar de um sono. Outros têm aquela turbulência, têm aquela perturbação, e normalmente, de uma morte para outra, há diversas gradações. Vocês observam que até agora eu estou falando de morte. Mas para aí, irmão X, você falando em morte, e eu, na verdade, sempre ouvi falar em reencarnação. Que negócio é esse? Afinal, a gente denomina morte ou reencarnação. E qual que é a diferença? Muito bem. Até estávamos programados para falarmos de morte e reencarnação, mas no meio dos nossos estudos. Contudo, vamos antecipar. Quando nós falamos de morte, é a cessação do corpo físico. É a paralisia, é a parada das atividades orgânicas. O cessar do bater do coração, o piscar dos olhos, o irrigamento ou a irrigação sanguínea do nosso cérebro, o parar da respiração propriamente dito, o dilatar da pupila. Enfim, as funções biológicas cessaram. A partir desse momento, o corpo exauriu, morreu. Já a desencarnação é um pouco mais, não complexo, um pouco diferente. A morte, o espírito pode ainda ficar jungido, ligado, atado ao corpo. E, em algumas vezes, ele fica horas, dias, semanas, diria até dezenas de meses ou anos. Temos casos reportados em sessão mediúnica de que o espírito, pensando que estava vivo, ficou no corpo. E a desencarnação?
o espírito no corpo via perispírito, né, vinculado. E muitas vezes o corpo acaba, ele vê os vermes corroendo mesmo, e como não tem mais corpo, já está só os cabelos, as roupas, o próprio ataúde, já acabou, ele começa a vincular os bens que o espírito, quando encarnado, era vinculado na Terra. E aí vai ficar junto à sua chácara, junto ao seu prédio, junto aos seus bens materiais. Desencarne. Quando o espírito desencarna, ou seja, sai da carne, perispiridicamente ele tem consciência de que o seu corpo acabou, ele está no plano espiritual, já não há mais aquela vinculação. Já não há mais aquela vinculação, aquele querer, aquele ter, aquele possuir, aquele entrelaçamento junto ao seu corpo físico. Então, é aí que está a dor, a perturbação. Quanto mais você for vinculado aos bens materiais, quanto mais você for vinculado ao ter, ao possuir, você, nesse processo transitório, você sofre. Você tem um período de perturbação maior. Você tem um período de perturbação maior. Então, esse período, aonde a gente fala que determinada pessoa sofre ao desencarnar ou morrer mais do que outras, é dado esse apego material, é dado esse apego aos seus bens ou ao próprio corpo, ao ter. Eu sou satisfeito com o necessário propriamente dito, ou me apego muito com o superficial? É o necessário ou aquilo que supera o necessário? O necessário, por exemplo, é aquilo que satisfaz a minha existência. E quando eu me apego ao supérfluo, ou aquilo que é mais do necessário, traz-me outras complicações, outras preocupações. Traz-me outras preocupações. Por exemplo, se eu sou uma pessoa financeiramente bem-sucedida, faço algumas aplicações nas bolsas de valores, e com essas aplicações ou algum investimento eu tenho aumentado o meu patrimônio financeiro, ou mesmo patrimônio econômico, aquilo está dentro do supérfluo. Então, aquele aumento que sai ou que vai acima do necessário, eu vou me preocupar em manter. E aquilo traz-me preocupação. Para aí, irmão X, você está falando então que a riqueza, o ter, os bens material é contra a felicidade? Você tem que ser paupérrimo e pobre? Jamais. E a doutrina, o mesmo Jesus, hora nenhuma ele disse isso. A má utilização do dinheiro, a má utilização dos recursos, a má utilização das suas finanças, sim, que traz infelicidade. Porque para ser feliz, o dinheiro ou os recursos econômico e financeiro me traz tranquilidade, me traz algum luxo, alguma necessidade que pode ser um componente da felicidade. Mas não é a felicidade em si. Até porque eu lia há anos atrás um livro de autoajuda do Chiniachik. Ele é um médico, ele falava que em trabalhando com pacientes terminais em uma UTI, essa UTI de oncologia, mas todos os pacientes, de forma consensual, falava nos últimos momentos ou dias de suas vidas que sentia arrependido de não ter feito aquelas coisas simples. Por exemplo, ter visto sol
se pôr, o sol nascer, ter apreciado a beleza dos pingos de uma chuva, ter ficado mais com a esposa, com o esposo, com o marido, com a mulher, com as crianças, ter vivido mais, lido mais, ter rido de si, propriamente dito, enfim, coisas simples que essas pessoas que estavam em processo terminal sentiam falta. Jamais sentiam falta ou arrependiam de ter deixado de aplicar numa bolsa, de ter comprado uma chácara, de ter reformado a sua cobertura, de ter feito isso ou aquilo no que pertine ao aumento dos seus bens patrimoniais. Ou seja, de não ter acrescido duas ou três linhas na sua declaração de bens de imposto de renda. Isso, na verdade, é pouco falado, é pouco dito por esses pacientes que estão nesse estágio final. Esses pacientes que estão no estágio final. Meus irmãos, então vamos passar aos nossos estudos, né? E o medo da morte, propriamente dito, ele acaba ou diminui substancialmente quando você tem certeza de uma vida futura. Tem certeza que, ao morrer, ao cessar as funções biológicas, você simplesmente não morreu. Várias doutrinas, a ciência e muitas associações ou vertentes filosóficas não explicam adequadamente o que é a morte, o que se nos vai deparar após esse período. O Espiritismo fala de uma forma objetiva, direta, clara, de onde nós viemos, para onde ou o que estamos aqui fazendo, e nesse momento que eu estou falando, vocês ouvindo, o que nós estamos fazendo e, em função do que aqui fizermos, para onde vamos? Para onde vamos? Então observe que começamos a preparar a nossa morte, o nosso desencarne, no momento em que nascemos. No momento em que nascemos. E cada dia você morre. Você aproxima mais dessa pátria espiritual. Mas aí, irmão X, dói o morrer? Há perturbação? Sim. Cada espírito assente de uma maneira. Cada espírito, cada pessoa tem um comportamento. Uns sentem dores atrozes, outro uma perturbação, outro se contorce, outro agarra no corpo ou às pessoas que relacionam nessa vida e não quer partir, não quer ir. E ocorre muitas vezes até que a família lá no hospital, a família junto e rezando, orando à espiritualidade, a Deus, ao seu santo de devoção. Oh, meu Senhor, meu Jesus, meu santo de devoção, fazei com que o irmão X, com que fulano, com que cicrano, fique ao nosso meio. E nesse exato momento, meus irmãos, olha o egoísmo. Normalmente, quem assim posiciona, ele pensa de forma tacanha, da seguinte maneira. Olha, irmão X morrendo, quem vai levar os meninos à escola? Quem vai fazer aquelas reflexões lá no centro? Quem vai fazer isso? Quem vai deixar... Quer dizer, pensa de uma forma bastante egoísta. Eu. Então não está pensando naquele espírito que está em seu processo evolutivo, indo para a pátria espiritual, e caminhando rumo à evolução. Porque todos seremos perfeitos um dia. E por que perfeito? Mesmo que não queiramos, seremos perfeitos. Porque a divina providência nos colocou e quer que assim sejamos. E isso está bastante explícito lá na questão 540. É o penúltimo parágrafo da questão. Lá Kardec
falando relativamente à evolução espiritual, pergunta, e está conversando com os mentores espirituais, e onde eles falam que o espírito evolui do átomo ao anjo, do átomo ao arcanjo. Vez que o arcanjo, né, já foi um átomo um dia. Mas para aí, irmão X. Então você está falando que o átomo vai ser um espírito, ou melhor, o átomo será um arcanjo, um anjo, um ser perfeito, que estará no quinto mundo, didaticamente dividido por Kardec? Pois o primeiro seria o mundo primitivo, prova e expiação que nós estamos, o terceiro, regeneração, que já tem vários espíritos regenerados, felizes, e por último, o quinto, mundo dadivosos, que são espíritos que já não estão mais na matéria, ou, por outro, uma matéria muito quintessenciada, uma essência, a qual ainda não temos a concepção. Sim, eu falo. Eu não. Quem fala é a espiritualidade. A matéria em si, o átomo, vai desenvolvendo. Mas esse princípio inteligente vai estagiando na matéria, e Leon Denis falou isso de uma maneira lapidar, que ele estagia na matéria, né? Dorme na matéria, sonha no vegetal, acorda no animal para refletir no nominal. E, vamos dizer assim, completar a sua evolução no angelical. Acabou a evolução? Não, não acabou. Foi-nos dado a saber, foi-nos dado a inteirar, foi-nos colocado pela espiritualidade após Kardec formular os questionamentos muito bem elaborados e de forma socrática à pleiade de espíritos capitaneados ou coordenados pelo Divino Mestre Jesus, que é o Espírito de verdade, né? Foi respondido que vamos passar por esses processos. Então, a matéria evolui e aquele princípio inteligente, aquele princípio espiritual, ele estagia no átomo. No átomo mesmo há várias gradações. Porque você pega um átomo de hidrogênio, existe água, existe hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio parece que é uma camada só. Rádio, que é dos átomos, ou da matéria que está no final da escala periódica, são 234. Você já imaginou? 234 átomos girando em volta do seu núcleo e não bater? Ali, necessariamente, já tem um espírito. Espírito é um princípio inteligente, né? Que é responsável por essa organização, sobre a orientação de um espírito superior. E assim continua a evolução até chegar no hominal. E depois, assim sucessivamente. Então, quando nós percebemos essa evolução, quando percebemos que não morremos, mas passamos deste para outro plano, aí sim nós sentimos menos medo da morte, sentimos tranquilidade e sabemos que isso é um processo natural. E por falar em morte, meus irmãos, quando nós vamos, seja bem-vindo às pessoas que têm chegado. Quando vamos a um féretro ou quando vamos a um velório, né, vamos ficar em reflexão, fazer uma oração baixa ao espírito, porque o mesmo está num processo perturbatório, num processo de perturbação, porque toda passagem, por mais elevado que seja o espírito, existe um processo de perturbação. Existe um processo perturbativo, né? Um processo onde as pessoas ficam com a mente e a vista obnubilada. Fica como se estivesse uma nuvem. Então, não vamos contar uma piada, não vamos falar de política, não vamos falar disso, não vamos falar daquilo, mas
ficarmos em reflexão, vamos ficar em reflexão, fazendo oração, e porque o espírito está passando por um processo de reajustamento, um processo de passagem desse plano corpóreo para o plano espiritual, onde é e será a nossa vida por definitivo. Vendo-se a calma de alguns moribundos e a convicção terrível de outros, pode-se previamente julgar que alguns sofrem mais do que outros. E esse sofrimento, naturalmente, está vinculado à sua vida. Porque não importa a forma que você morreu. Se foi de uma morte natural, se foi de um suicídio, se foi uma morte de um crime. Não importa. Importa como você viveu, como você preparou. Então não importa a morte que você teve, mas a vida que você levou. Por isso que dissemos no início, vamos viver de tal sorte preparando para a nossa morte futura. Preparando para a nossa morte futura. A insensibilidade da matéria é um fato. Só a alma experimenta a sensação de dor. E isso é interessante. Por quê? A matéria, ela não sente dor. No momento que eu belisco, no momento em que eu piso num caco de vidro ou uma pessoa vai bater as mãos nos meus olhos e eu pisco, isso significa, deixa eu fechar aqui, isso significa que é o espírito que sente dor, é o espírito que vê, é o espírito que reflete, ele que tem consciência. O corpo nada sente. Eu coloco, e aliás isso é muito importante, você que está nos ouvindo agora e sentindo, e sentado, se você ocasionalmente não mexer, não mudar de posição, pode ao final de 40 minutos, 50 minutos, dar inclusive uma pequena trombose. O trombo nada mais é do que a obstrução de algumas veias ou vasos capilares, e a pessoa sentir dormente, tudo, em alguns casos, ir até a fatalidade. Então, a dor é o espírito que sente. O órgão é responsável por transmitir aquilo ao espírito. Então, a morte em si, o corpo não sente. E raras são, às vezes, quando desse passar da morte propriamente dita, a pessoa já encontra desmaiada, e em alguns casos, o espírito já fez esse traslado, já fez essa passagem. Muito embora as funções orgânicas estão ainda ativas. Opa, para aí, irmão X, você acaba de dizer que se o corpo ainda está em vida, pode ocorrer muitas vezes num processo terminal, né? Houve a morte cerebral, mas ainda tem vida orgânica, muito embora esvaindo, e isso pode até durar com efeito do auxílio de aparelhos, porque a ciência evoluiu muito nesse aspecto, pode ocorrer dele ficar vivo, segundo a ciência, ainda 24, 72 horas, até mais. Mas o espírito, em alguns casos, ali mais já não está. Então, pode haver vida orgânica, e o espírito já não está naquele. Isso aí está muito bem explicado no Livro dos Espíritos. Está muito bem explicado no Livro dos Espíritos. Boa tarde. E como princípio, os 4 segmentos dos casos em que podemos reputar situação extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade. Se no momento em que extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria. Absolutamente. Se você ou alguém se processasse o passamento, essa transição, ou seja, morresse, o espírito, o perispírito saísse totalmente do corpo, houve naquele momento a desencarnação. Comenta-se, fala, através de obra subsidiária, que Paulo foi decapitado, né?
antes da cabeça dele cair no chão, ele já tinha a consciência. Ele já tinha consciência. É o caso. Então, a pessoa está prestes para morrer, está sentindo. A própria ele é um espírito que sabe dessa vida vindoura, que a vida não acaba justamente naquele processo. Então, mesmo antes da sua passagem, da sua morte, o espírito já houve essa passagem, né? Já houve esse translado. Ele já está no mundo espiritual, assim de forma tranquila, sem nenhuma perturbação. Se nesse momento a coesão dos elementos estiver no auge de sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Ora, eu vivi só para a matéria, só para o ter, só querendo angariar, né? Eu sinto-me partindo aqui agora. Ora, esse espírito que está muito vinculado materialmente às coisas adquiridas vai naturalmente sentir um pouco de dor. É aquilo que nós falamos. Uns são hora, outros dias, semana, mês, e há até casos relatados em sessões mediúnicas de espíritos que ficou jungido, que ficou vinculado, que ficou lastreado ao corpo por dezenas de séculos. Olha, dezenas de séculos, hein? Pode ocorrer. Isso é espírito endurecido. Vamos ver isso aqui quando, após esse capítulo, vai falar dos espíritos, espírito feliz, espíritos endurecidos, espírito suicida, etc. Porque Kardec, ele compilou uma série de exemplos em sessão mediúnica na Sociedade Espírita de Estudos lá em Paris, comunicações espiritual, e catalogou cada um e publicou no livro do Céu e Inferno, né, situações, desde as mais recrudescidas até situações que nos direciona para propósitos bastante salutares, bastante caridosos. Mas tudo que está lá é muito bom para termos consciência do que é o comportamento espiritual diante aquela vida vivida, diante a sua ação na Terra. Por isso que temos que aproveitar essa encarnação única, essa encarnação a qual estamos aqui para evoluir. Para evoluir. A quarta, se após a cessação completa da vida orgânica extinguir ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá, nesse caso, ainda sofrer mais. É aquilo que nós falávamos da alma verificar o seu corpo em decomposição, da alma verificar o ataúde, da alma verificar, inclusive, até o seu próprio cabelo, que é uma parte orgânica, onde demora mais diluir. E é bem verdade que aqui nós ressaltamos. A matéria, ela, como disse um grande pensador, ela não acaba. Ela se transforma. O que é um corpo hoje de nitrogênio, de oxigênio, que oferece campo ao fluido vital, onde o espírito o inteligencia, ou a inteligencia é a matéria. Após o desencarne, esse corpo vai servir de adubos à planta, a animais, ou seja, vai constituir ou proporcionar outras vidas. Olha a evolução falada anteriormente nesses mesmos estudos. Em se tratando de morte natural, resultante de extinção das forças por velhice ou doença, essa passagem é mais tranquila. Eu digo que é mais tranquila porque o espírito estava acostumado. O espírito estava acostumado e estava esperando essa passagem. Estava esperando essa passagem. Estava esperando essa passagem. No instante que eu estou atendendo a Xaria aqui,
Então, desculpa, eu estava falando aqui com a Shari que ela está tendo um problema, uma dificuldade de entrar na sala. Então, por velhice, ele vai ter uma dificuldade maior. Ele vai ter uma dificuldade maior em absorver. No homem materializado e sensual, que mais viveu para o corpo do que para o espírito, ele, como nós já dissemos, sentirá essa dor, essa angústia. Muito bem. Então, como estávamos dizendo, essa dor, esse processo perturbativo é tão maior quanto mais vinculado a pessoa estiver. Só um instantinho, deixa eu tirar um balse aqui. Cláudia, seja bem-vinda. Essa dor é tão menor quanto mais evoluído a pessoa estiver. Caduto, seja bem-vindo. Paz, pela mesma forma, Xandi. E eu e a Xandi estávamos em plataforma diferente. E nós já estamos quase terminando os nossos estudos aqui. Mas tudo bem. O estado do espírito, por ocasião da morte, pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto maior é, na verdade, a vinculação dele com a matéria, com o corpo, com o ser propriamente dito. Quando ele é voltado para a parte espiritual, ele não tem essa vinculação. Eu pergunto, meus irmãos, o som está adequado? Por gentileza, me dá o retorno na área de texto aí. O espírito sério não se limita a quê? Porque compreende e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade. Então, nós observamos que quando temos ciência desta parte espiritual, temos conhecimento para onde vamos, o que vamos fazer lá, e o que vamos fazer lá em decorrência do que aqui vivemos, aí sim nós sentimos menos dor, sentimos menos um período de turbulência menor. Em outras palavras, a nossa vista fica mais branda, mais desanuviada. Então esse período de turbulência, de perturbação, naturalmente é menor. E pelo contrário, quanto mais vinculado às coisas materiais, mais duro, mais dor, mais angústia, mais perturbação teremos. Mais perturbação teremos. É natural, né? Nós vimos isso no interior dos estudos. Regina, seja bem-vinda. Meus amigos, nós então fizemos esses estudos. Interessante que eu estava numa plataforma onde aí que eu estou vindo para essa, mas a plataforma lá tinha menos pessoas. Eu quero lhes desejar muita luz, muita paz, e quero dizer que esses estudos, eles foram gravados, e eu pedia, estão sendo gravados nesse exato momento, e eu pedia se há algum voluntário aí para fazer o nosso encerramento. Nós começamos às 15 horas precisamente, então nós temos 46 minutos de estudos. Nós infelizmente não foi possível fazê-los na sexta-feira, e ficamos de fazê-lo hoje às 15 horas, né? Mas a Sala Luz no Caminho, ela tem, por condição de estudos e normalidades, a quarta e sexta-feira, às 15 horas e 30 minutos. Extemporaneamente, fizemos hoje às 15 horas. Há algum voluntário para fazer a prece? Em não havendo, eu mesmo posso fazê-la. Muito bem. Então, que o bom Deus, que toda a espiritualidade que dá sustentação a essa sala, luz no caminho, que nos envolvam de bênção, sobretudo,
o Espírito Chico Xavier e o Espírito de Maria Santíssima, que são os nossos mentores diretos da sala Luz no Caminho, nós vos agradecemos. Agradecemos, sem dúvida alguma, e com uma força até maior, o nosso Mestre amado Jesus, que é o nosso timoneiro, que é o nosso guia, que é o nosso modelo. Que, há 2000 anos atrás, veio, não falou de religião nem de filosofia, mas exemplificou aquilo que nós deveríamos fazer quando encarnado tivéssemos. E aqui, eu, em nome da Sala Luz, Xari e todos do que aqui estão, com certeza nesse propósito maravilhoso de colocar uma pequena pedra nessa construção evolutiva que é a finalidade dessa nossa vida. Muita luz, muita paz e que Deus nos continue a direcionar ao propósito de sempre a servir. Um beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom mesmo.